noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês, o nosso encontro mensal, uma vez por mês, quinta-feira, 19 horas no Brasil. Uma alegria estar aqui com vocês para refletir um pouco sobre doutrina espírita e principalmente trazê-la para a prática, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nos analisando e percebendo como é que dá para melhorar, como é que dá para ser melhor, como é que dá para ser mais leve. É sempre aqui que a gente vai buscar o Cristo através da doutrina espírita, colocando toda essa dinâmica terapêutica para o nosso eu, para o nosso dia a dia. Tema de hoje, preguiça. Preguiça. Preguiça que às vezes a gente enxerga como uma coisa até boa, assim, uma preguicinha, né? E se perde às vezes também. Então, essa atenção que eu quero chamar aqui para perceber o que tem de bom e o que tem de ruim na preguiça. Mas a gente vai começar já já. Antes eu quero agradecer à TV e Rádio Chico Xavier por essa parceria de anos já. Quero convidar vocês a irem lá no meu canal nt.Nelson Tavares. Tem uma playlist que se chama Encontro com o Nelson Tavares, com já algumas dezenas de encontros que nós realizamos. E aí também na TV e Rádio Chico Xavier tem uma playlist. É só buscar, que tem diversos temas, diversos tópicos que a gente vem aqui trocando. Vamos começar, pessoal? Vamos fazer a nossa oração primeiro, para se conectar com o alto, com a espiritualidade de luz. Então convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, inicialmente. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado por essa vida, obrigado por essa encarnação. Agradecemos ao Mestre Jesus, Mestre de amor que nos ensina a amar, nosso companheiro, nosso amigo, nosso exemplo, nosso modelo. Obrigado por nos mostrar o caminho do amor. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal TV e Rádio Chico Xavier, que sempre vem de encontro para aqueles que buscam a elevação, o entendimento, o conhecimento que liberta, o conhecimento do amor, aprendendo com Jesus os seus ensinamentos de extrema sabedoria. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Preguiça. Então, voltando ao que eu estava dizendo, preguiça é algo assim confuso ainda, porque a gente tem uma visão positiva às vezes, leve, light, da história da preguiça, aquela coisa, estou com uma preguiça hoje, tocou o despertador, mais 10 minutinhos, mais uma horinha, mais 5 horinhas, e aí como é que é essa dinâmica? Talvez, pessoal, sem extremismo aqui, tá? Entender a preguiça como uma forma saudável, muitas vezes, ou positiva, pode até ser, dependendo, mas sem categorizar a preguiça aqui, eu quero chamar a atenção. E essa dinâmica de hoje, a gente vem aqui pensar um pouquinho sobre os efeitos nocivos, ou os malefícios, digamos assim, da preguiça sistemática, quando é uma preguiça instalada e que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida, como um todo. E é aqui que a gente vai abordar para ter atenção, tendo atenção a nós e aqueles que estão ao nosso redor, claro, se a gente puder ajudar, porque muitas vezes é um ciclo negativo, destrutivo, que entramos sem perceber, que fala muito a preguiça como talvez um reflexo ou uma ponta do iceberg, porque o problema às vezes é muito maior, é muito mais profundo. Então vamos por aí, vamos entender aqui, primeiro, para começar, que o conforto, a busca do conforto é normal, é natural. A gente entender a vida com o desenvolvimento intelectual que busca qualidade de vida. A gente busca algo mais confortável e por que não?
Quando eu digo conforto, a gente está falando desde acesso à saúde, a uma cama. Uma cama é bom, né? Porque falar de preguiça, a gente pensa logo em cama. Elementos que transformem a nossa vida com mais facilidades. E aí não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando isso vem em conjunto com um tédio. Um tédio, muitas vezes, para a vida. Aí que é uma combinação, digamos, perigosa. Por quê? Porque se a gente tem conforto e não tem propósito, muitas vezes, de vida, não tem ideal, o que, que acontece? Eu vou naturalmente recair naquela zona de conforto, aonde eu tenho ali tranquilidade. E a tranquilidade, muitas vezes, nos leva à inércia ou à inutilidade. Então, perceber, olhar para si e se entender se tem tédio aí dentro. Se a vida para você é um tédio, se não tem ideal, se, pronto, tá tudo na mesma, se você tá aqui, ó, balançando o ombrinho, sabe? Tipo, não faz diferença. Talvez a gente tenha que dar atenção e perceber qual é o propósito da tua vida. Entendendo e olhando aí para você, trabalhando através do autoconhecimento, olhando para si e se perguntando o que você gosta, o que você quer. Para onde você gostaria de ir, onde você gostaria de estar, que você não está nesse momento. Qual é a circunstância externa ou interna que não te levou até lá, ou você não se levou até lá? E muitas vezes a gente entra nessa sistemática negativa do tédio. Porque falta propósito, porque a vida não é do jeito que eu queria, as coisas não são do jeito que eu pretendia muitas vezes, a vida tomou um outro rumo. E cair nesse tédio é muito fácil. Por que é muito fácil? Porque está desgostoso num mundo, numa vida de provas e expiações. Pessoal, prova e expiação não é flor do campo que se cheire. Não sei vocês, mas vamos fazer aquela brincadeira lá atrás da prova da escola. Quem é aqui que gostava de ir para a prova da escola? Até tinha um outro que gostava, tal. Mas para mim sempre tem uma conotação pesadíssima. É um momento tenso fazer prova. É um momento que tem um preparo, que a gente se coloca à prova, ao exame por si só. Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira com a prova da escola, tá? Mas vivendo um mundo de provas e expiações, nesse mundo, que há mais maldade do que bondade, que há tantos elementos difíceis que nos suscitam a proteção, o medo, a desconfiança, a tensão, é tanta violência, é tanta coisa, que é claro que quando nós temos na nossa zona de conforto, é muito fácil se trancar no nosso universo, criar muros, barreiras e se isolar, como um instinto de defesa muitas vezes. Evitando o mundo, não trocando. Por quê? Por uma experiência própria, num passado que deu ruim, que não foi legal, que é um mundo hostil. E às vezes a gente vai assim, se engessando. Às vezes a gente vai assim, se encolhendo. Não vai se permitindo essa troca, esse mundo, com esse mundo, que é o grande propósito que a gente tem aqui. Nosso propósito espiritual, enquanto ser encarnados que somos, é a troca. Quer você queira, quer você não queira. Quer você goste ou você não goste. Eu vou explicar por quê. Porque senão não precisava reencarnar. Senão não precisava estar aqui, nesse mundo agora, nesse momento, vivenciando tudo o que você está vivenciando. Você gostando ou não gostando, a questão aqui não é essa. Eu estou analisando, estamos analisando e buscando entender os propósitos da vida, ou melhor, o propósito da nossa encarnação. Porque não é à toa, não tem punição. Não tem desgraça, tem evolução, tem crescimento. O que nos falta muitas vezes é a capacidade de enxergar e de elaborar e de caminhar. Não caindo nesse tédio, não caindo nesse desinteresse que muitas vezes é mascarado como preguiça.
Ah, eu estou com preguiça. Será que é preguiça? Ou será elementos mais profundos, isso que eu estou tentando tocar aqui, da gente entender que muitas vezes esse desinteresse é só um sinal. Quando, volto a falar, quando a vida está morna, quando está tudo ok, é assim mesmo, deixa levar, pronto, com pesar, numa mesmice, te questiona o que te interessa, o que te motiva, e se você não consegue encontrar ou está perdido aí, talvez falte esse olhar para si, para o teu eu, porque olha só, todos nós temos aptidões, tendências, inclinações para o que for. Para o que for. Aqui não é o julgamento do que é o melhor ou o pior, ou certo ou errado. A gente está tentando trazer um olhar para dentro. Para você se olhar e perceber aquilo que faz sentido para você, aquilo que te interessa na tua vida. Entendendo aqui que muitas vezes esse desinteresse é só um sinal que leva, por vezes, não todas, atenção, mas a um processo depressivo, que é um clássico, infelizmente, que a gente vem galopando enquanto sociedade, enquanto ser humano, em quadros de depressão. Que muitas vezes começa aí nessa máscara na preguiça. Não, agora não, estou cansado, deixa para depois. E assim, sistematicamente, a questão vem aumentando como uma bola de neve. Mais uma vez, pessoal, olha só, a gente está falando aqui, eu sempre tento falar em tópicos, às vezes, e o dia de hoje é esse, tópicos, às vezes, profundos, difíceis, individuais, porque não dá para fazer uma análise generalista, e é o que eu estou fazendo. Por que o Nelson está fazendo isso? Para a gente ter atenção nesses tópicos e se perceber nesse contexto. Olhar para si. Por quê? Porque não há receita de bolo. São sempre questões de foro íntimo, individuais, questões que a gente tem que analisar o nosso eu, e claro, com uma questão muito mais direcionada. Agora, quando a gente tem tópicos como esse aqui, é para a gente ampliar um pouco o olhar e perceber esses elementos generalizando, como talvez fazem parte do nosso eu e se enxergando através daí. Quase como se fosse um gancho. A gente tem aqui um gancho, uma isca para a gente puxar esse fio aqui de dentro e se perceber melhor. Perceber talvez o que é a nossa ociosidade. Talvez o que seja essa preguiça, que muitas vezes, atenção, de novo, muitas vezes, não são todas, tá? Mas muitas vezes é um sinal, está ligado a uma baixa estima. Está ligado a uma baixa estima. Que vem no oposto à baixa autoestima, de um processo de autoconfiança. Autoconfiança e baixa autoestima para quê? De quê, Nelson? Para viver. Para viver. Porque o processo muitas vezes da preguiça, e a gente vai nessa ociosidade, vai entrando nessa veia, digamos assim, é um processo de desacelerar. É um processo muito de inatividade. É um processo de que o tempo passa e parece que no fundo a gente quer que o tempo passe logo. Sabe aquela história de olhar para o relógio e falar, nossa, ainda não passou, que pena, queria que passasse logo. E é importante a gente analisar isso, por quê? Porque quando a gente entra com essa intenção, provavelmente isso diz que não estou gostando disso aqui. A vida não está tendo muito propósito. De repente é bom passar o tempo logo para acabar logo com isso. E aí vem a questão, ou a reflexão para a gente entender, o plano espiritual é a dinâmica reencarnacionista. E as esferas e os planos, o plano material e o plano espiritual. Por quê? Porque essa visão, muitas vezes, é uma visão limitada que a gente tem no aspecto material, de acreditar que quando acabar a vida, vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Então, se passa logo esse tempo, vou ficar aqui mesmo encostado aqui no sofá, debaixo do cobertor,
deixa passar, daqui a pouco eu já estou indo embora mesmo e acabou. Eu pergunto, acabou o quê, gente? Acabou o quê? Não acabou nada. Não acabou nada. Isso eu posso garantir para vocês. Não acabou nada. O que acontece é que nós só deixamos a vestimenta física. Então, se não tem propósito aqui, não vai ser do lado de lá que vai ter propósito. Ok? Entenda aqui que a morte não é solução para nada. A morte é só uma continuidade normal e natural. O teu espírito, o teu eu, o que te rege hoje, a tua mentalidade, tudo que está aí dentro. Então, se você tem conflito hoje, falta de propósito, não quer dizer que no plano espiritual você vai ter. Muitas vezes a gente cai nessa visão limitada por crenças, ou por achismos, ou por acreditar no Eldorado, no pós-encarnação. O trabalho, a realização é hoje. Se você tem hoje a consciência, percebe algo que não está legal, tem ferramenta para trabalhar. É exatamente o convite ao trabalho. Entendendo que há possibilidades e há caminhos. Porque não adianta, muitas vezes também a história da preguiça está relacionada, sabe com o quê? Com essa fuga psicológica. Vou fugir do mundo. Aqui eu vou para a minha zona de conforto. Encosto aqui no sofá, do sofá para a cama para o sofá. E por aí vai. Sem propósito, sem utilidade. Utilidade pessoal, olha só, utilidade é um conceito muito interessante. Utilidade é sinônimo de trabalho. Mas não é trabalho, esse trabalho que a gente entende, o trabalho laboral, o trabalho da função, do emprego, da remuneração. Trabalho no sentido de ser útil. Esse é o verdadeiro trabalho. Ser útil para o meio, ser útil para o outro e ser útil para você. Se você consegue bater as 3 esferas, ótimo. Se consegue 2, está bom também. Se consegue uma, está bom também. O problema é que a gente não consegue nenhuma delas. Quando a gente não é útil nem para o meio, nem para a sociedade, no caso, o meio, nem para o próximo e nem para nós próprios. Aí a gente vê um peso. Porque aí qual é o propósito? O que eu estou evoluindo? O que eu estou crescendo? O que eu estou colaborando com tudo, com todos, me incluindo nesse processo? O que eu estou evoluindo? Aqui que vem a questão da utilidade. Percebendo que o nosso corpo aqui, esse momento, essa vida, é só um instrumento para encarnação, para ação. Encarnação é ação. Ponto final. Encarnar é viver, é agir. Agora, agir ou não agir, temos o livre-arbítrio. Ação ou não ação é uma escolha, é uma opção. Porque muitas vezes a gente vai se justificando a nossa não ação por elementos externos. Aí a gente entra naquela autolamentação, que vem acompanhado de um pessimismo, que do outro lado vai flertando com o mau humor. Alguém está percebendo como é que é essa dinâmica? Como é que esse ciclo vicioso, negativo, que a gente entra, olha quanta negatividade, olha quanto peso entra aqui. E depois vem ainda uma culpabilização. Uma culpabilização, muitas vezes, do mundo, porque eu sou assim, eu estou assim, porque o mundo me deixou assim. Vamos para a esfera espiritual? Não é por acaso que o mundo te oferece oportunidades dinâmicas na tua vida, desde que você encarnou no teu planejamento reencarnatório. E a vida só nos apresenta caminhos. Caminhos que a gente vai seguindo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Utilizando o nosso livre-arbítrio, utilizando a nossa escolha em nosso favor, ou muitas vezes contra a nossa própria pessoa, o nosso próprio eu, o nosso próprio crescimento. Entrando em ciclos negativos, e aí entra muitas vezes a desculpa ou a culpabilização de que a culpa é do mundo. Ou foi por circunstância X ou Y Z que eu estou assim agora, por causa daquele meu passado, aquilo que me aconteceu. Entrando nesse processo de vitimização. Que o processo de vitimização é mais confortável, pessoal. Por que é mais confortável? Porque não tem que ter ação nenhuma, não tem que mudar nada. Eu só fico na lamentação. Eu só fico choramingando pelos cantos.
Esse é o momento, deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Esse é o momento que muita gente desliga a câmera e fica chateada comigo. Fala assim, não gostei desse cara não. Não gostei não. Sabe por quê? Porque é difícil, porque dói. Quando a gente se identifica nesse processo e requer a mudança, alguém que fala e nos mostra a realidade, às vezes é muito complicado. Mas eu não estou aqui para machucar ninguém não, tá, pessoal? Eu estou aqui para provocar, para suscitar o conhecimento, ou reconhecimento de nós próprios, do nosso eu, da nossa dinâmica psíquica, emocional, emotiva, toda a nossa esfera, e perceber se a gente está num ciclo negativo ou num ciclo positivo. Tá legal a tua vida? Não tá legal? É só um questionamento para a gente perceber que dá sempre para fazer melhor, dá sempre para melhorar. Entendendo essas nossas dinâmicas, entendendo essas nossas opções mentais que a gente vai elaborando e vai realizando. Então o papel de vítima nos leva à dor, à inércia. O papel de vítima nos leva ao congelamento, ao engessamento, aonde a gente só vai se justificando através de elementos externos e não assumindo a responsabilidade da nossa caminhada, do nosso eu, da nossa felicidade, da nossa busca pessoal. Espiritualmente falando, o que isso leva? Leva a conexões com espíritos afins, na mesma frequência, mesma faixa vibratória, embaçada, densa, prejudicando, complexa, turva. Tudo que você imagina de negativo, de pesaroso, denso, baixo, sorrateiro, é aí que a gente vai entrando. Como Joana de Ângeles nos diz, está lá no livro Conflitos Existenciais, ela nos fala sobre processos de vampirização, exatamente nesse cenário. Quando muitas vezes o processo de vampirização não acontece de um dia para o outro assim, tá, pessoal? Calma lá. É um acumulado. É uma bola de neve que vai crescendo, 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 e que muitas vezes a gente passa a ser vampirizado, literalmente, nessa esfera espiritual por espíritos que se conectam com esse tipo de vibração, que como não estava aqui há pouco tempo encarnado. Qual a diferença? Eles desencarnaram e continuam na mesma faixa vibratória. Continuam na mesma vibração baixa, densa, pesarosa. Por isso que eu quero trazer aqui, não é a morte que vai resolver num estalar de dedos, num passe de mágica, num milagre, e as coisas vão melhorar. O que você pensa, o que você vibra hoje é o que você vai continuar vibrando e pensando no plano espiritual. Simples assim. Até o dia que você resolver a mudança. Resolver mudar, resolver melhorar. E aqui vem um processo que muitas vezes é muito doloroso, é muito difícil, mas às vezes, infelizes, tá? Às vezes, mas por vezes, a gente tem que chegar no fundo do poço para ter a mudança. Então a pergunta é, até quando? Até quando? Até quando nós que vivemos num quadro como esse que eu relatei agora, se alguém se identificou, até quando a gente vai permanecer lá? Até quando a gente vai permanecer nesse quadro doloroso, querendo despertar, buscando a consciência primeiramente, desse ciclo negativo, maléfico, tóxico, que está nos fazendo mal, e quebrando esse ciclo. Porque ninguém vai quebrar por nós. Da mesma forma que a gente entrou, é a forma que a gente sai. Às vezes para sair parece mais complicado. Por quê? Porque há vários elementos nesse ciclo destrutivo. E já está um ciclo vicioso, um condicionamento, um automatismo. E às vezes a gente não consegue sair de lá, mas há recurso. Fazendo uma brincadeira aqui, com futebol, é aquela frase que diz: time que está ganhando não se mexe. E tem uma outra frase que eu quero trazer, é o seguinte: time que está perdendo, mexe. Mexe nesse time aí. Do goleiro ao atacante, muda. Muda um elemento, muda outro, muda o time inteiro. Muda o time para passar a ganhar.
se você está perdendo. O autoconhecimento é só o primeiro passo. É a análise do nosso eu, do nosso íntimo, entender se a gente está ganhando ou está perdendo nessa história, nesse jogo. Esse jogo da vida, vamos colocar assim, brincando, fazendo analogia. E a partir de então a gente pode sim quebrar esse ciclo através do nosso esforço. Tendo a consciência, sim. Mas depois a gente vai ter que ter a vontade e se esforçar. Perseverar. Dar continuidade para quê? Para criar novos ciclos, substituindo esse ciclo negativo, que nos faz mal e que está nos prejudicando há tanto tempo, deixando essas bengalas psicológicas, deixando as justificativas. Eu estou assim por quê? Porque pode até ser verdade, olha só. Toda a tua história, todo o teu passado que te levou esse ciclo, a esse buraco, pode ser verdade, a gente não está aqui querendo dizer se está certo ou está errado, se está mentindo, não é isso. O foco que eu quero trazer é o que você pode fazer hoje com isso que você está vivendo. O que você hoje pode mudar, porque você pode mudar alguma coisa, mas tem que ter esforço. O que você hoje pode mudar através do seu esforço para melhorar algum elemento. Aos poucos ir dando atenção a esses elementos que são prejudiciais, maléficos, tóxicos e que fazem mal para a tua vida nessa dinâmica que está aí implantada. Que já faz parte do teu eu, do teu normal, do teu natural. Ah, Nelson, como é que eu quebro isso? Quebra isso fazendo tudo o que você não faz. Por exemplo, quadros como esse é difícil, tá? Difícil a pessoa estar num quadro como esse, por exemplo, ela trabalhar a oração, por exemplo, com um elemento. Mas não é oração aquela coisa falada ali, um Ave Maria Pai Nosso, falado rápido ali. Não, não. Faça constantemente. Eu digo sempre, que nem a gente alimenta o corpo, no mínimo 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, faz a oração, alimenta a tua alma, café da manhã, almoço e janta. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Difícil alguém estar nesse quadro. Normalmente são quadros opostos. Quem está na preguiça, nesse ciclo vicioso, nessa dinâmica negativa, difícil estar realizando através do esforço inicial. Porque no começo tem que ter um esforço. Não vai dar vontade, não vai lembrar, é chato. Mas é o processo de consciência que a gente entender o que faz bem para a gente ou não. Outro ponto, leituras edificantes. Também, outro elemento, que normalmente quando está na preguiça, está jogado, está numa sistemática, às vezes ali só no computador, só no aplicativo, só no joguinho, o que for, mas trazer algo novo. Leitura edificante, pessoal, é para abrir a consciência, para aprender mais tudo que a gente não está vendo agora. Os nossos pontos cegos, muitas vezes, que a gente está e não consegue perceber. Então, a leitura edificante é para edificar, é para crescer, para melhorar. A leitura vai resolver por si só? Não. A oração vai resolver por si só? Não. Mas a gente vai substituindo elementos por novos elementos benéficos para a nossa vida. Ter atenção à questão do trabalho, como eu disse lá atrás. Está trabalhando? Mas não o trabalho físico, que eu quero dizer, o trabalho físico, não, perdão, o trabalho laboral necessariamente, mas o trabalho no sentido de ser útil. Você está sendo útil ao próximo? Está sendo útil ao meio? Está sendo útil a você? Se você não está sendo útil, mais uma vez, olha os opostos. Se você está lá na preguiça, etc. Tal, busque ser útil. Faça uma escolha. Seja útil para o próximo, seja útil para o meio, seja útil para você. Mais uma vez, inserindo novos elementos. É a alegria de ser útil, a alegria de servir. Isso é algo que quando se experimenta e sai da teoria, é um gozo, uma realização, uma vivência na felicidade dentro das nossas limitações. E claro, para fechar aqui, não tem como ser o contrário, não é uma propaganda do Nelson, não, tá? Mas uma terapia. O que eu quero dizer de terapia?
Terapia porque a gente vai trabalhar direcionado para o nosso caso, com um profissional qualificado, claro, para entender quais são as nossas dificuldades e trazer ferramentas, novos elementos para nos ajudar nesse processo. Então a terapia também é uma mais-valia imensa, que eu aconselho, até porque eu sou suspeito para falar. Pessoal, vamos terminando por aqui, chegou no nosso horário, espero ter acendido uma lâmpada. Mais uma vez, a ideia do Nelson não é dar lição, ensinar nada, é refletir, é perceber como a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus, que são os elementos que a gente trabalhou hoje aqui, podem nos ajudar, podem nos auxiliar na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, nossos conflitos, nossas resistências internas. A resistência interna vai sendo diminuída a partir do momento que a gente vai se esforçando para o bem, para aquilo que nos faz bem. Tá bom? Pessoal, agradeço quem esteve até agora aqui e vou fazer a oração para fechar. Então convido a todos, quem quiser, fechar os olhos comigo e agradecemos assim ao Mestre Jesus pelo teu amor, agradecemos a Deus Pai por essa vida, por esse momento. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, trabalhadores do canal TV e Rádio Chico Xavier, por mais esse encontro que nos permitiu aqui nos conectar com o alto, nesse encontro edificante, encontro que busca elaborar conceitos importantes para o nosso crescimento como um todo. E dessa forma, agradecidos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.